no WhatsApp, tá? Para a gente tentar alinhar isso. E a gente tem que estar o mais próximo possível, né? Por quê? Você vai praticar como? Como é que eu vou te corrigir? Beleza? Como é que eu vou fazer as considerações, as orientações, tá? E aí, galera, por exemplo, o slide, eu vou mandar para vocês no grupo, vocês vão imprimir esse slide. Lá na hora a gente está lendo e está fazendo. Lendo e executando o teste. É a melhor forma de aprender. Pega o papel, o material, lê e faz. Tá? Não tem outra forma. Senão a gente gasta muito tempo e não anda, né? Termina a disciplina e você não viu quase nada. Tá bom? Tranquilo aí? Perguntas, dúvidas? Tudo certo? Então o nosso ambiente ele vai variar um pouquinho, tá? Vai ter vai ter aula no laboratório de fisiologia, vai ter aula na quadra, prática e assim a gente vai. Agora, não dá para fazer igual treinamento físico. Eu pedi para levar o material, 2 alunos levaram. Aí não adianta culpar o professor porque não aprendeu, não. Beleza? Certinho? Perguntas, dúvidas, objeções, receios, medos? Outra coisa, o horário da aula, né? Agora não tem mais aquela aula gravada, como era antigamente, né? Então eu vou ter que ministrar a aula aqui mesmo, ao vivo aqui, tá? Então, 7h30, beleza? Se é que vocês me entendem, né? 7h30, 19h30, beleza? É cansativo uma aula minha mais longa? Não, de modo algum, super agradável. Tranquilo? Vocês precisam me ajudar a torná-la agradável também, tá? Então, pelo menos as 2 próximas vão Ô, ser professor, remotas aqui, tá? E eu já quero na terceira aula ou quarta no máximo, vamos para a prática, vamos pegar material, ler os protocolos e executar, tá bom? Certinho? Galera, uma outra coisa também que é muito importante e eu não tenho muito tempo, né? É discutir sobre interpretação dos dados. Pô, professor, mas é sua obrigação discutir. Cara, mas olha só. Tenta imaginar assim, percentual de gordura. Todo mundo sabe dos malefícios, a gente estudou isso, né? De um percentual de gordura alto. Foi ou não foi? Estudamos em atividade física e saúde, não foi isso? Só que aí se você me perguntar, Bruno, qual é o percentual de gordura ideal? Depende, para quem? É para um maratonista, é para um jogador de futebol, é para um idoso, isso depende, tá? Então, assim, eu não consigo mostrar tabela classificatória para tudo. Você tem que ter um pouquinho de bom senso em relação a isso, tá bom? Tranquilo? A gente vai voltar, a gente vai trabalhar na ótica performance e saúde, beleza? Tranquilo? Aí, claro, tem esportes que tem exceções, tem esportes que você tem que ter um percentual maior, enfim. Isso aí é um pouquinho do seu estudo também. Aqui eu preciso que você avalie, né? Você sabe o protocolo, saiba fazer a avaliação, dar o diagnóstico, tá? Agora, não consigo gastar esse tempo todo na parte interpretativa, não. Tranquilo? Sossegado? Beleza. Galera, eu vou passar para vocês alguns softwares de avaliação, alguns programas de avaliação, tá? Contudo, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar a calculadora, tá? Anotação e fazer os cálculos. Você tem que saber de onde vem de onde surgem esses protocolos, enfim, o que o programa está fazendo,
tá? De onde vem aqueles números que o software está te dando, senão você boia. Né? Não é só lançar dado lá, você não sabe de onde vem, tá bom? Então a teoria em si ela pode assustar um pouquinho, porque tem muita matemática, tá? Mas quando vocês forem trabalhar, não se preocupem que vocês vão ter os recursos tecnológicos à disposição. Tranquilo até aí? Certinho? Beleza. Ó, outro ponto aqui, prova. As provas serão presenciais, tá? As provas serão presenciais, pedindo para informá-los. Na realidade, pediram para informar vocês, eu prefiro informá-los. Beleza? Qual é o medo da prova presencial, pessoal? O que foi, Tyler? Rosana, o que houve? Nenhuma, professor. Eu não sei o medo, né? Não sei qual o medo que o povo tem aí. Dá no mesmo, dá no mesmo. Aumenta o cara, áudio aí, Babado, né, professor? Oi? Não devo, não temo, me dá meu copo e já era. Saindo do forno, né? Não entendi, Tyler. Tá baixo teu áudio. Novidade quentinha saindo do forno, né? Babado, viado. Pessoal, com relação à prova dessa disciplina, em tese, ela é pesquisada, tá? Então, você vai estar com material, você vai estar com apostila e vai estar com a calculadora. Você tem que ter uma calculadora científica, você tem que comprar amanhã essa calculadora. Senão você vai ter dificuldade de fazer a prova. Tem aluno que, eu sempre falo no primeiro dia, né? Aí o aluno pega, ele vai comprar no dia da prova, ele não sabe usar a calculadora. Aí ele quer que eu ensine no dia da prova. É um filho do capiroto, né? Uma peste dessa, né? Mas sempre tem, né? Eu aviso aqui, ó, primeiro dia de aula, né? Calculadora científica. E em relação, você não vai decorar protocolo, né? Então, nem precisa disso também. Então, a prova ela tem que ter a pesquisa. Certinho? Mas eu vou ajustar direitinho com a Érica. Pesquisa, material impresso. Já estou avisando logo. Material impresso. Quantas pessoas tem aqui? Está anotando alguma coisa? Josué, Rosana, Ariel, Milena? Está anotando? Pode anotar, fica à vontade. Professor, Pode falar, Taylor. É a Taylor Ad. Ad. Professor, o material que o senhor havia mencionado no início, nós vamos precisar de parquímetro. Qual é o outro? Não, tem que ter calma. Tem tudo lá na faculdade. É dipômetro, paquímetro, fita métrica. Eu tenho também. Não entendi. Esse aí, então, a gente não precisa se preocupar em providenciar, não, né? Não. Vocês estudam numa faculdade que tem tudo. Agora, perfeito, então. Obrigada. Eu vou passar o site. Se você quiser entrar lá e comprar em suaves prestações no cartão, aí é uma escolha, né? Não tem problema não. Até é bom para praticar, né? Ô, professor, Pode falar, Ariel. a faculdade ainda tem aquela biopedância, a gente vai usar? Cara, nessa disciplina eu não trabalho muito com bioimpedância.
tá? Acho que bioimpedância qualquer um faz, né? Beleza. Beleza? Agora vem aquela pergunta. Tô aqui, terça, 7h30, medidas de avaliação. Essa disciplina dá dinheiro? Galera, contar uma história para vocês. Eu me formei final de 2010, né? 2011, eu pagava a parcela do meu carro com avaliação física. Eu trabalhava numa academia que ninguém sabia fazer avaliação. Uma avaliação de qualidade, né? Então eu me propus a isso, organizei, deixei tudo bonitinho, tudo alinhado, instalei sistema, fiz tudo. Tirava 2, 3 horas por dia, né? Enfim, tá? Mas assim, eu consegui obter um retorno bem interessante com a avaliação, tá? Vai de cada um, vai da dedicação de cada um, tá? Claro que nem todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizado, mas eu acredito muito que o aprendizado está associado ao interesse, tá? Eu acho que não tem ninguém mais inteligente, eu não me considero mais inteligente que ninguém, mas eu sempre tive muito interesse, tá? Em aprender, em trabalhar, em prestar um serviço diferente, né? Em me destacar, em me nivelar por cima. Então é um interesse seu, tá? O professor disponível para isso, para aprender, vocês têm, né? E que está muito afim de ensiná-los, tá bom? Deixa eu ver. Outro detalhe os assuntos, pessoal, que nós vamos trabalhar, né? Por exemplo, a avaliação ela é muito ampla, tá? É um assunto assim. Se você somar a parte da educação física de performance, mais de fisioterapia, é muita coisa, é muito volume de formação, de conteúdo. Não dá para a gente ver tudo, né? Por exemplo, eu não sei se a gente vai conseguir ver avaliação postural, tá? Mas assim, eu também não vi, mas eu aprendi por fora. Você consegue aprender por fora, né? Só que, por exemplo, eu não posso deixar de falar de força, flexibilidade, consumo de oxigênio, composição corporal, que é percentual de gordura, massa muscular, peso ósseo, né? Isso tudo vocês vão ter. Agilidade, velocidade. Só que tem alguns pontos que não dá para a gente trabalhar, né? Não tem nem carga horária para isso, beleza? Então, vai muito do interesse de buscar. Eu fiz curso de avaliação por fora também. Fiz a disciplina de avaliação no mestrado, era optativa, fui lá, fiz. A gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo, tá? Então, a disciplina é um pontapé inicial, tá bom? Não tem como passar tudo, porque nem eu sei tudo também. Professor, Certinho? Quem que tá falando? Victor, hoje isso é fácil para você? O quê? Essa avaliação se tornou fácil? Eu não entendi bem tua pergunta. Avaliar o quê? Composição corporal? Sim, tudo isso aí hoje é fácil para você? Você leva na boa? Faço de olho fechado essas avaliações. Sei os pontos decorados, os pontos anatômicos. Só que é o seguinte, né? Eu não estudei isso para dar aula, né? Eu estudei para trabalhar e ganhar dinheiro na prática ali, entendeu? Dar aula foi uma consequência, né? Ah, Bruno, tu dá aula de avaliação? Falei, cara, se me pagar, eu dou aula também de avaliação física, não tem problema não. Mas faço tranquilo. Por que a pergunta, Vitor? Não, é porque eu tô vendo que é algo bem complexo mesmo, né? Cara, é aquele lance. Eu era, até hoje sou meio abestalhado. Por exemplo, eu comprei um adipômetro, ficava medindo todo mundo aqui em casa, né? Ficava deitado, fazendo pinçando aqui no braço para aprender, fazendo a leitura. Então, assim, é muito do interesse, cara. É muito do interesse mesmo, né? Quem vai aprender mais é o cara que mais interessado, né? O cara que vai buscar, tá? Que vai lá, vai comprar o material, vai avaliar pai, mãe, tio, entendeu? Foi assim que eu aprendi,
né? Para poder chegar lá na prática e fazer direitinho, beleza? Tirei tua dúvida, Vitor? Sim, professor, sim. Acho que a maioria aqui a gente já se conhece, né? Deixa eu ver da lista aqui. Matheus, é um show de Matheus aqui. É, turma boa. Turma boa. Acho que não vai me dar tanto trabalho, não. Só um pouco, né? Deixa eu ver. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem um certo aluno aí, professor, um tal de Luiz, que ele é meio revoltado com a vida, meio retardado da cabeça. Não liga não, tá? Não entendi como é que é. Quem eu sou Tem um certo retardado? aluno aí, o nome dele é Luiz Gustavo, se eu não me engano, Luiz Gustavo. Ele é meio retardado da cabeça, ele é meio esquizofrênico, toma remédio e tudo mais, mas você não liga não, professor. É Luiz coisa da vida. Ele tá aí. Boa. Já começou. Começou, não esquenta não, professor. Não esquenta não. Pessoal, O cadernal dele tá em falta. Pessoal, só um detalhezinho aqui, ó. Para quem fez treinamento físico no semestre passado, né? O interessante era que você fizesse primeiro essa, você avaliar, tá? E depois você ia para o treinamento físico, né? Porque lá a gente entrou na prescrição do treino intervalado, extensivo, falamos sobre o percentual do VO2, pô, mas você não avaliou o VO2, você tem que avaliar o VO2 do cara, você aprende nessa disciplina, beleza? Ah, meu jogador de futebol, ele veio de férias e está com percentual de gordura muito alto. Eu vou fazer um trabalho mais aeróbio com ele. Como é que você aprende a avaliar esse percentual de gordura? É aqui. É nessa disciplina. Então, em tese, você tinha que ter feito primeiro aqui, depois lá, tá? Mas, já que não aconteceu assim, o que você tem que fazer? O que a gente pegar de avaliação aqui, você tem que lembrar da disciplina de prescrição, porque você já teve essa disciplina. Tanto atividade física e saúde, quem já fez, quanto treinamento físico, beleza? Professor, Quem que tá... Bicho, eu não gosto desse programa. Quem que tá falando? é o Josué. Pode falar, Josué. Professor, essa avaliação, medidas de avaliação, é aquela... Aumenta teu áudio aí, Josué. Aumenta teu áudio aí. Professor, tá até o talo aqui, professor. Então fala mais perto aí do computador. Vai lá. Professor, essa avaliação é aquela avaliação lá que geralmente é 40, 50 reais na academia para o profissional fazer? É. Essa mesmo. Entendi, Tá? entendi. Só tem um detalhe, né? Quando você vai trabalhar numa academia, você seleciona os testes específicos que você quer avaliar. Tá? Quando você vai... A gente vai falar sobre isso ainda dentro da disciplina, tá? Mas em tese é assim. Beleza? Entendi. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Espera aí. Calma aí. Ave Maria, deu certo isso aqui, gente? Deu sim, professor. Aí tá vendo aí. Vocês estão vendo o meu vídeo e mais o slide aqui, né? Isso. O vídeo do senhor ficou um pouco diferente, mas tá bom. Eu fiquei mais bonito ou mais feio? Como é que eu tô? Porra, José, sacanagem, né? Tá Bruno ainda. Beleza, pessoal. Ó, a nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 80 horas, tá? São 25 teóricas, né? 25 práticas, né? E 30 de atividade supervisionada. O que seria essa atividade supervisionada, né? Cara, quanto antes a gente fechar o conteúdo, né, a gente consegue o quê? Colocar em prática, beleza? A gente tem que ter uns 2 a 3 encontros
aí só para ficar fazendo avaliação um nos outros, beleza? Mas para isso a gente precisa fechar o quê? Fechar a carga horária teórica, né, e essa carga horária prática. Só que, galera, toda prática ela tem uma teoria, beleza? Então, se a gente analisar, a carga horária teórica em si é um pouco menor, tá? Umas 9, 10 horas, tá? Que é só teórica. O restante eu vou tentar ao máximo fazer prático, beleza? Teórico prático. Lê o protocolo, executa e interpreta, tá bom? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu saí? Saí da tela? Tá aparecendo o Word ainda. Aparecendo ainda, professor. Não entendi, Milena. Tá aparecendo ainda. Tá aparecendo a tela, né? Tá. Beleza. Ó, essa parte teórica, né? Que é aqui eu chamei de introdução, né? A gente vai estudar alguns conceitos e definições, né? Vocês têm que saber o que significa teste, o que significa medidas, né? O que significa avaliação, tá? Primeiro, você tem que aprender a classificar aqui essas avaliações, né? Poxa, como assim, né? Eu vou classificar. Porque, pessoal, vocês vão estudar, por exemplo, percentual de gordura, né? A gente está utilizando uma técnica com aparelho, né? Mas essa técnica ela vem de onde? Tá? Como é que ela se originou? A gente tem que conversar um pouquinho sobre isso também, tá? E aí, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu puxar minha tela aqui. Pera aí. Vocês já viram aqueles testes com analisador de gases que mede o VO2? Chegaram a ver na televisão? Josué, Milena, Rosana, chegaram a ver isso já? Já sim, professor. Oi? Já sim, já sim. Então, te dar um exemplo aqui. O que você está fazendo ali? Você está avaliando o consumo de oxigênio. Aquilo é uma medida direta. Só que vocês vão reparar que a maioria dos testes, eles são indiretos, né? E aí, esse teste indireto, né? Quanto que ele se aproxima do direto? Tá? É mais ou menos isso, né? O quanto que ele tem de precisão ali para dar aquele diagnóstico, tá? A gente vai conversar sobre isso muito nessa parte teórica. Aqui, métodos de avaliação, tá? Pessoal, a gente tem testes que são só para pessoas sedentárias, a gente tem avaliação que são só para atletas, tem avaliação só para crianças, beleza? Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, do software, né, de avaliação. Se você faz o cadastro lá, professor Bruno, 34 anos, tal, sexo masculino, o software ele vai bloquear um protocolo que é para crianças, né? Então, como eu falei para vocês, a tecnologia está a nosso favor, beleza? Mas eu já preciso deixar de antemão, né, que nem todos os testes são aplicados a todo mundo, mais ou menos isso, tá? Vamos ter que conversar bastante sobre aspectos que influenciam na execução, que influenciam nos resultados, vestimentas, temperatura, né, ambiente, alimentação, enfim. Né, você tem que ter muito cuidado que alguns testes você pode ter resultados falhos, dependendo das condições que você executa. Certinho?
Aqui eu tenho as etapas da avaliação, né? Pré-testagem, testagem, pós-teste, tá? Aqui é um assunto, galera. Ô Josué, você me perguntou, né, se essa avaliação era aquela que a gente faz na academia. É sim, né? Mas lembra do seguinte, né? Essas populações aqui, ó, né? Pessoas diferentes, né? Eu tenho testes diferentes, tá? Então a gente, em regra, em academia a gente cria uma bateria de testes, né? Conforme o nosso público, tá? Organização do testes. Poxa, eu vou fazer hoje 5 testes. Qual que eu faço primeiro? Eu faço de potência, eu faço de velocidade, eu faço de VO2, eu faço anamnese. O que eu faço primeiro? Isso aqui tem uma lógica, tá? E é uma lógica fisiológica que a gente vai estudar também, tá? Essa organização dos testes, beleza? Pessoal, vocês têm perguntas até o momento? Professor, você acabou de falar sobre essas questões de organização de teste. No caso, se a gente não vai, por exemplo, a gente não coloca na forma certinha, né? Porque eu acredito que tenha uma organização certa para esses testes, né? No caso, se a gente fizer de uma forma diferente, acaba influenciando também na execução? No resultado. Ah, sim. Você tem resultado, você tem interferência você tem interferência no resultado do teste, de um sobre o outro. Por isso que a gente tem uma sequência, tá? É uma orientação. Aí essa parte teórica aqui é o que eu falei, que eu consigo fazer por aqui, né? Agora, depois não. Depois a gente tem que meter a mão na massa, tá? Gente, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui então. Professor? Quem que tá falando? É o Josué. Uma última pergunta aqui. Essa sequência que o senhor falou da avaliação, a gente vai usar de acordo com o público que entrar na academia, idoso, obeso? Não, não é bem assim não. Tenta imaginar o seguinte, independente do público, se é atleta, obeso, você preparou uma bateria com 7 testes. Qual que você faz primeiro? Segundo, terceiro? Tem uma lógica isso. Ah, entendi. Pensei Beleza? É uma lógica fisiológica. Entendi, vai ser uma lógica fisiológica independente. Pensei que era para cada tipo de pessoa. Não, isso é independente. Aí essa lógica é baseada na bioenergética, tá? Ok, professor, obrigado. Compartilhar de novo aqui. Foi aí? Foi. Pessoal, aí o que acontece? Eu tô entrando aqui, ó, em parâmetros morfológicos, né? Cara, geralmente eu não faço isso, eu deixo morfologia para o final. Eu entro mais no funcional, que a gente já tá mais. A gente está mais disposto no início do semestre, né? E aí é o teste físico e tal. Só que em função dessa pandemia, né, eu acho melhor a gente entrar primeiro nessa parte morfológica. Tá? O que é essa parte morfológica, né? A gente vai detalhar bastante, vai estudar muito composição corporal, tá? O corpo, ele é formado por 4 elementos, a nossa massa corporal, né, que não é peso, é massa corporal, né? Quais são os 4 elementos? O peso gordo, gordura, peso ósseo, né? Peso muscular e peso residual. Tudo aquilo que não é músculo, osso e gordura é peso residual, né? Vísceras, água, sangue, enfim, tá? E aí, para a gente chegar
né, nesses valores, a gente tem que medir, né, através do adipômetro, as dobras cutâneas, e também ficou faltando aqui. Os perímetros ósseos, né, com paquímetro. Tá? Então a gente vai usar aquelas medidas, né, com adipômetro, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente vai medir as dobras cutâneas, com paquímetro, alguns pontos ósseos, algumas distâncias, né? E esses resultados a gente acha percentual de gordura, peso ósseo, quanto que o cara tem de músculo e peso residual. Beleza? E aqui, estatura, massa corporal, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o IMC, tá? Cara, isso aqui tá errado. É diâmetros. Meu Deus, perímetro é outra coisa. Perímetro é com a fita. Jesus. Perimetria. Perimetria com a fita, né? Onde você vai ver cintura, quadril, abdômen, os segmentos, braço, coxa, se está compensado, se está simétrico, se está assimétrico, tá bom? E aí a gente tem as relações, por exemplo, cintura pela estatura, tá? Tem medida da circunferência do pescoço associada à saúde, tudo isso a gente vai ver, tá? Essa parte aqui é um pouquinho mais demorada, você tem que aprender a mexer com você tem que aprender a mexer aqui com balança, que não tem mistério, né? Estadiômetro, para ver estatura, que também não tem mistério. Você vai ter que aprender a mexer com adipômetro, que em tese, para mim, não tem mistério. Você vai ter que aprender a mexer com paquímetro, né? Eu também já acho que não tem tanto mistério, mas são os dois mais complicados, tá? E aí, vocês vão aprender tudo isso aqui, ó. Certinho? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Rapaz, que ratada. Distância entre ossos chama-se diâmetro. Diâmetro osso, não é... Perimetria é outra coisa. Pessoal, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Nada? Rosana, Aleicia, Tayla. Galera, e mais uma vez, tá? Cara, eu preciso demais da colaboração de vocês. Demais mesmo. Senão, sabe, são mais de 20 alunos. Se chegar, ficar falando, não formar grupo direito, chegar atrasado, você vai atrapalhar tudo, né? Ficar falando junto comigo, beleza? Porque aquela aula, como você está em grupo, sempre tem dúvida, né? Professor. Então tem que ter um pouquinho de paciência, beleza? Posso continuar? Professor, Pode falar, Rosana. com relação ao que o senhor falou agora, a avaliação ela é feita para todo mundo. Porém, para um deficiente é a mesma coisa? Para uma pessoa deficiente? Traduz deficiente. O que seria deficiente? Um exemplo. Uma pessoa, tipo assim, que é deficiente da perna, a avaliação ela é feita em qualquer lugar, né? É tipo assim, para qualquer esporte, né? Se eu quiser fazer uma avaliação, eu faço, né? Não é assim? Cara, uma pergunta muito boa. Foi uma porrada grande essa pergunta. Você tem, por exemplo, esportes com cadeirante. Já viu isso? Tem. Já vi. Já viu, né? Eles fazem alguns testes, sim. Né? Só que são testes adaptados, são protocolos adaptados. E como eu mencionei, né? O assunto, ele não esgota aqui na aula, tá? Tem que buscar. Né? Se alguém trabalha com esse tipo de público, tem que buscar os testes, né? Por exemplo, eu tinha um professor que trabalhava com remador. Como é que você avalia o consumo de oxigênio em remador?
Lembra lá do treinamento físico? O seguinte, você tem um princípio da especificidade ou da especialidade. O estímulo tem que ser específico. O teste também. Você não pode avaliar um ciclista numa corrida, no teste Cooper. Entendeu? Da mesma forma, você não avalia um corredor em cima de uma bike. Não tem muito sentido. Você vai ter problemas no resultado desses testes, né? Porque se você avaliar um corredor numa pista, o VO2 dele está aqui. Se avaliar numa bike, o VO2 cai. Entendeu? Então tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Eu não trabalho com esse público, né? Acho que vocês têm uma disciplina, né, para que trata disso, não tem? Ou não? Eu acredito que tem, professor. Eu acho que a gente não teve ainda. Mas assim, então, essa avaliação, essa medida de avaliação, a medida de avaliação, né? Ela é tratada da mesma forma, só que depende de qual deficiência é, né? Olha, eu vou te falar, a gente não tem nesse material, ele não tem esses protocolos, tá? O que eu estou levando em consideração? A maioria. Então, por exemplo, eu tenho hoje, vou te dar um exemplo, eu tenho 220 alunos na empresa e o que a gente tem lá atende todos eles. Consegue entender? Sim, eu estou entendendo, professor. Aí eu vou te dar outro exemplo. Na minha monografia, eu queria trabalhar com teste de esteira de consumo de oxigênio, só que eu não tive na faculdade. Então eu tive que estudar por fora, ir para a literatura, pesquisar, achar os testes. Aí você tem que verificar o que eu fiz, deixa eu ver aqui. Tem que ver a classificação dele, né? Tem que estudar sobre o teste e tem que praticar. Aí eu consegui aplicar, entendeu? Treinei, pedi para fazer em mim, executei em outras pessoas, o piloto, entendeu? Então, assim, Rosana, sua pergunta foi muito boa. É muito da dedicação. Confesso que eu não trabalho com com esse público, tá? Mas tem teste, sim, não tenha dúvida disso, tá bom? Deixa. Mais alguma coisa? Pergunta, alguma colocação? Não, professor, somente isso mesmo. Peraí, então vamos voltar lá. Beleza. Aí, galera, a gente vai para somatotipo, tá? Já cantando a pedra, não existe biotipo, tá? O termo correto é somatotipo, porque você tem uma soma de todos os tipos, então é somatotipo. Professor, de que tipo? A gente vai estudar o que é mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, beleza? Vamos explicar, né, o que é isso, tá? Vamos classificar, aprender as classificações e vamos fazer o cálculo, tá? E aí a gente dá o diagnóstico, beleza? A gente faz essa avaliação do somatotipo a partir do que a gente viu aqui, ó, tá? Então vou precisar de alguns dados que nós utilizamos aqui, belezinha? Que é aqui, ó, por exemplo, sujeito, a gente vai aprender o seguinte: sujeito subiu na balança, ele tem 80 quilos de massa corporal, né? Desses 80 quilos, a gente vai saber quanto que é peso gordo, quanto que é osso, quanto que é músculo, quanto que é residual, tá bom? E depois a gente parte para o somatotipo, né? Que é verificar o que predomina em relação aos tipos, né? O quanto que ele tem de cada um, beleza? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a estudar. Certinho até aí, pessoal? Fala assim, certinho, professor? Certo, professor. Beleza. Certo. Beleza. Galera, aí a gente passa então para avaliação neuromuscular,
tá? Que é aquela parte mais funcional, né? E é onde a gente vai avaliar... Peraí, deixa eu mudar aqui. É onde a gente vai avaliar a flexibilidade, né? Aí, pessoal, eu preciso do quê? Você tem que saber o conceito de flexibilidade, tá? Lógico que eu vou pedir para você estudar isso com antecedência, né? Qual a importância de ter uma boa flexibilidade, fatores que interferem na flexibilidade, beleza? Os benefícios, tá? Níveis de flexibilidade ruim, o que isso implica? Você vai ter que explicar isso para o teu aluno, né? Você não pode fazer uma avaliação, você vai imprimir, você tem que explicar para esse aluno, né? Você tem que interpretar os dados junto com ele, beleza? Depois, força muscular, né? O que é força muscular? Quais são os tipos de força? Né? Para que serve a força? Né? É só performance? Tem relação com saúde? É importante ter uma boa força muscular? Não é? Né? A força muscular está associada com o quê? Com dor nas costas, por exemplo. Pessoas mais fortes sentem menos dores. E assim a gente vai. Porque você vai ter que explicar isso para o seu aluno. Tá? E talvez para o seu professor no dia da prova, não sei, né? Velocidade, a gente trabalhou em treinamento físico, prescrição de treino para velocidade, a gente falou sobre isso. Só que a gente não avaliou, porque a avaliação é agora. Né? Então, eu só sei se o cara melhorou depois que eu avalio, né? Eu faço uma reavaliação dele, né? Se ele melhorou ou não a velocidade, tá? Então, assim, poxa, você já sabe um pouquinho sobre velocidade, quem fez treinamento físico. Então, você já pressupõe o quê? O teste, galera, é um teste de longa duração ou de curta duração? O que vocês acham? Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham que o teste para medir velocidade é um teste de longa duração ou de curta duração? Curta. São testes de duração curta, né? Porque você está gerando velocidade, você está gerando explosão, né? O mínimo de tempo possível para percorrer uma distância. Então, beleza, é curto. Qual o substrato energético que eu estou utilizando para avaliar a velocidade? Do ponto de vista da bioenergética, o que é utilizado? Fósforo o quê? Fosfocreatina. Se você vai fazer o teste em 3 tentativas, né, são 3 vezes, vocês acham que o descanso entre cada uma é rápido ou é mais longo? O que vocês acham? Eita, meu povo, é um descanso mais longo. A fosfocreatina demora um pouco para ser ressintetizada. Beleza? Ai, ai, ai. Teste de equilíbrio. A gente vai aprender alguns testes de equilíbrio. Para quem que é importante avaliar equilíbrio? Por exemplo, um idoso é importante você ter esse tipo de teste? É importante. Talvez não seja tão interessante velocidade para ele, mas equilíbrio sim. Beleza? Nós comentamos sobre a prescrição da agilidade, do treino de agilidade na disciplina de treinamento físico. Agora a gente vai ver uns testes que fazem a avaliação dessa agilidade. Beleza? E aí o que eu faço com o resultado? Depende. Né? Sujeito é um jogador de futebol. Você vai pegar uma tabela voltada para jogadores de futebol. Sujeito é jogador de basquete. Você vai ter que comparar com jogadores de basquete. Tá? Isso tem que ter bastante cuidado. Beleza? Então, em regra, esses são os parâmetros neuromusculares, né? Tem mais de um teste para flexibilidade, tem mais de um teste para força, tem mais de um teste para velocidade, tem mais de um para agilidade. Tranquilo? Galera, foca em mim aqui, ó. Esses testes funcionais, vocês vão ter que saber o conceito, tá?
conceito, substrato energético, beleza? Quando eu pedir para estudar, eu vou pedir com antecedência. Estudem isso, senão você boia ali. Você vai avaliar um negócio, você não está sabendo o que, que é. Entendeu? Eu fiz uma pergunta aqui sobre velocidade, achei que estava claro para vocês isso. Né? Claro, a gente vai estudar os testes. Só que, poxa, eu não tenho tempo de falar por que, que ele é curto, por que, que o intervalo de descanso é longo. Isso é fisiológico. Tá? E aí, Josué, por exemplo, vendo tudo isso daqui, né? O aluno da academia, ele está mais preocupado com o quê? Com velocidade ou com força? Força? Está preocupado com força, né? Ele está mais preocupado com o percentual de gordura ou com a velocidade dele? Está mais preocupado com o percentual de gordura. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ser inteligente e selecionar uma bateria de testes que atenda à necessidade do cliente. Beleza? E isso não tem como eu te dar tudo, né? Aí vai muito da sua habilidade. Beleza? Pessoal, vocês têm perguntas? Dúvidas? Nada? Cara, na minha época, teve uma galera que fez uns trabalhos de monografia interessante na escola, né? Que eu sou da licenciatura plena, muita gente queria trabalhar na escola, né? E fazia uma avaliação nos escolares, por exemplo. Foram comparar IMC dos alunos da escola pública e da particular. Foi um trabalho muito legal, muito interessante. Só fez o quê? Estatura e massa corporal. Você coleta os dados em uma semana. Eu acho bem mais tranquilo do que você, por exemplo, ficar fazendo revisão. Tendo que passar meses e meses lendo e às vezes você fica com mais dúvida, né? Pode falar, Josué. Eu fiz um trabalho desse, professor. Se eu não me engano, foi com a professora Érica. A gente foi na escola pública, né? Que foi, acho que é Flor do Cacto. Acho que alguma escola aqui da Zona Leste. E depois a gente foi em uma escola particular. Aí medi a altura, o peso. Peso não, a massa corporal. Isso, massa corporal. É diferente. E depois a gente fez a diferença entre eles lá. Pois é, então, tem que abrir a mente de vocês, galera. Tipo assim, ó, mudando um pouquinho de assunto. Poxa, eu montei uma empresa que nenhuma faculdade me ensinou, né? Você começa a estudar, as ideias vão surgindo e você vai aplicando, tá? Mas se você não estudar, você não ler, você não tem ideias, tá? Posso voltar lá para fechar? Cara, eu tô me familiarizando com esse troço aqui. Beleza. Aí a gente fecha aqui, ó, por exemplo, avaliação cardiopulmonar, né? Eu tenho capacidade aeróbia, né? Que nada mais é do que o... Se eu consigo botar. VO2, né? O VO2 máximo. Galera, esse aqui talvez seja o mais chato. Por quê? Cara, você tem teste de pista, você tem teste de esteira, você tem teste de bike, né? Então você tem N protocolos, tá? Qual que você utiliza? Cara, depende. Por exemplo, quando é concurso público, principalmente para a área da segurança, eles fazem aquele teste de 12 minutos. A gente vai estudar isso, né? Aquilo é um teste para medir o consumo de oxigênio, né? Que é a capacidade aeróbia, né? Eu tenho esse teste na esteira também. Eu tenho o teste máximo na esteira até a exaustão.
Eu tenho um teste de caminhada para pessoas mais sedentárias, tá? Então, assim, tem N testes. Eu tenho um livro aqui só com teste de VO2, tá? E aí eu tenho também capacidade anaeróbia, que se divide em lática e alática. Alguma ideia do que esses termos significam? Lático e alático? Nada, gente? Professor, na capacidade aeróbica lática, a produção de ácido lático e na lática não tem a produção. Perfeito. Quem falou isso? Gabriel. Exatamente isso. Tá? Aí, por exemplo, quando a gente vai avaliar a capacidade lática, né? Você vai ter a produção de lactato, você vai ter a fadiga e você vai ter o quê? O que você está medindo ali? A capacidade de você tolerar essa fadiga durante uma situação de produção de lactato, né? E a potência lática? A sua capacidade de gerar potência sem produção de lactato, tá? Então, por exemplo, Josué, se você for avaliar jogadores de futebol, você vai selecionar testes de capacidade anaeróbia lática ou alática? Não sei. Não, Josué? Gabriel, se você for avaliar jogador de futebol, você seleciona teste de capacidade aeróbia lática ou alática? Eu creio que seja a lática, professor, porque normalmente quando você vai fazer um teste, você tenta fazer o teste até a fadiga. Você falou o quê? Lática ou alática? Lática. Exatamente, né? O futebol é intermitente, né? Você não tem como recuperar 3 minutos, né? Você faz sprint o tempo todo, né? Recupera alguns segundos, então você tem alta produção de lactato. Beleza? Então, eu vou ter que selecionar os testes, né? Conforme o meu público. Então, por exemplo, um jogador de futebol é mais interessante você medir capacidade anaeróbia lática do que a lática. Professor, eu queria fazer os dois. Beleza, sem problema nenhum. Tá? Mas para um diagnóstico funcional de um atleta, de um futebolista, seria mais interessante a lática. Tá? Então a gente vai caminhando nessa direção. Beleza? Deixa eu. Peraí. Meu Deus, me perdi. Pronto, interrompeu aí o compartilhamento? Pessoal, então nesse primeiro momento era isso, tá? Que eu tinha para falar, apresentar alguns pontos da disciplina, né? E o que nós iremos trabalhar nela, beleza? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês imaginaram que não teve aqui no conteúdo programático, que vocês querem que eu insira? Algo que vocês viram em algum lugar? Professor, Vai ter. Pode falar. eu tenho uma pergunta para o senhor, mas não é nada relacionado à matéria. Só mais uma curiosidade mesmo, né? Pelo fato de que eu ia perguntar por que optaram por essa nova ferramenta. Você saberia me responder? Eu faltei na reunião. Cara, eu sou péssimo com essas coisas. Gente do céu. Cara, eu não sei. Eu me enrolei, não consegui.
Achei que a Erika ia me dar as contas. Não sei o motivo. Eu suspeito que tava tendo... O pessoal não tava acompanhando, né? Porque, assim, a gente gravava os vídeos, disponibilizava para o aluno, ele assistia, né? Só que você começava uma desistência, né? O aluno deixava sempre para depois, acabava não vendo, enfim. Acredito eu que seja isso. Então, o pessoal quer familiarizar, né? Retomar o hábito do horário da aula. Creio eu, né? Professor, eu acho que esse negócio faz é tirar foto da gente. Oi? Eu acho que faz é tirar foto da gente. Faz tirar o foco? Tirar foto. Então, aí, por exemplo, né? Eu tinha uma didática, né? Que eu gravava alguns vídeos mais curtos, né? Não vai dar para fazer agora. Vou ter que ir na sequência, vou ter que ir direto. Né? Então, tem que mudar um pouquinho. Mas, sim, por mim não tem problema nenhum, né? Professor? Não, ô, Gabriel, eu não fiz chamada não, cara. Tô lendo o que você escreveu agora aqui, tá? Mas pelo que eu tô vendo, tá todo mundo do grupo aqui? Ô, caramba, eu não consigo, eu sei nem onde é que vê quantas pessoas tem nessa reunião. Acho que tá todo mundo aqui que tá lá no grupo. Pessoal, mais alguma pergunta, dúvidas, dívidas? Então, né, eu tenho, professor. Pode falar. Nessa plataforma aqui não vai ser disponibilizado um link para a gente assistir a aula depois, igual o Meet, né? Não, aí o que acontece? Essa reunião eu tenho que postar lá no Blue, entendeu? Você entendeu o que eu falei? Que vai ser postada essa reunião lá, igual o Meet. Vai postar um link que a gente vai conseguir assistir a aula de novo. Isso, exatamente. Só que assim, cara, vou te falar, vão surgir algumas dúvidas na aula, né? E aí você vai tirar essa dúvida ao vivo. É diferente quando eu gravava o vídeo, você assistia, você anotava e tirava depois. A gente não vai ter esse segundo momento, entendeu? Para tirar as dúvidas, né? E também, né, professor, a matéria, eu estou com essa dúvida aqui, professor. O senhor falou que vai ter essa e mais 3 aulas teóricas. Não, então, eu vou conversar com a Érica, ver se ela me dá um pouquinho de flexibilidade, né? Porque depois que eu terminar esse primeiro assunto que eu mostrei para vocês, eu quero estar presente lá, né, na faculdade, mesmo que a gente... porque o que acontece, a ideia era revezar as salas, né? Só que eu não vou para a sala com vocês. Não vou para a sala de aula. A parte teórica eu faço aqui. Aí, quando chegar a composição corporal, é pegar a apostila, ler e fazer. Ler e fazer. Beleza? Primeiro você vai lendo, eu vou fazendo, depois vocês formam grupos e vão executando. Tá? Eu não vou atrapalhar nenhum professor, entendeu? Porque eu vou estar no laboratório. Mas aí eu tenho que me reunir com ela, né? Aí eu tinha combinado hoje, mas não deu certo. Eu vou ter que remarcar com ela. O senhor vai pedir para nós ir de jaleco? Jaleco? Pra quê? Ah, não, porque das outras... eu tô me programando já, por causa de outros professores pediam, né? Para ir para o laboratório fazer essa matéria, todos iam de jaleco. Cara, não adianta a gente fazer essa firula toda, porque a gente está num ambiente de aprendizagem. E assim, você vai ter que pegar a fita. Como é que você vai avaliar a minha cintura? Eu tenho que tirar a blusa. Então, não tem que... A gente vai mais atrapalhar. Agora, claro, na parte prática, quando você for na academia, se você botar um jaleco, isso te dá um outro vislumbre, né? As pessoas olham diferente. Né? Isso aí também
É um pouquinho da inteligência nossa de trabalhar, né? Mas ali Tem na que tirar aula com não a vai mente, dar, não. Vai professor. mais atrapalhar do que ajudar. Tá ok, professor. Só essa dúvida. Obrigado. Nada, Josué. Boa pergunta. Josué e Rosana vieram aquecidos para as perguntas. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês queiram colocar, comentar? Liga a web aí para eu tirar uma foto, botar no grupo aqui para todo o pessoal, para a Erika ver que eu dei aula. Liga a web aí, pessoal. Ver se eu salvo a minha pensão, senão... Vamos lá, gente, bem bonitinho. Não custa nada aí, pô. Faz essa aí para mim, essa preze aí. Faltam só mais 10. Não, meu Deus, mais 17. Vou mandar aqui no grupo. Ah, valeu. Espera aí. Vocês que apareceram agora, Emanuel, Laura, Vitor, Luiz. Vocês entenderam, bicho, que eu falei? O que foi falado? Oxe, eu tava aqui o tempo todo. O que tem que comprar amanhã? Eu cheguei atrasada, professor. Falo mesmo. A calculadora científica. Calculadora científica, beleza. Calculator. Pessoal, a gente vai se falando no grupo, então, tá? Vamos tentar fazer essa disciplina da melhor forma possível. A gente tem que estudar bem, sair bem afiado em relação à avaliação, tá bom? Preciso muito da colaboração de vocês e muita maturidade na hora da aula prática, tá? Sem ficar com gracinha um com o outro, mexendo, fazendo piadinha, beleza? Tentar manter um ambiente sério, mais sério possível, lá na prática, a gente aproveitar da melhor forma possível. Vocês não vão ter outro momento, viu? Ei, professor, vai ter que tirar a blusa? Quem que perguntou isso? O Victor. Quem que perguntou isso? Victor, vai ter que tirar a blusa, tem que ficar de sunga, meu filho, para eu te avaliar. doido, é? Como é que eu vou te avaliar? Isso é protocolo, filho. Quando você for trabalhar na prática, se for fazer avaliação, você vai ter que pedir para a pessoa vir de sunga que você for avaliar. Então você tem que treinar desde agora. Você não vai conseguir fazer perimetria com a fita com a pessoa de short. Não tem como fazer. Tá? A galera já vai entrar no projetinho. Vocês têm aí, até chegar na parte morfológica, acho que 30 dias aí para treinar. Brincadeira. Uma coisa que é interessante é a gente variar pessoas, sabia? Você avaliar homem, avaliar mulher. Eu já falei isso, né? Mais alto, mais baixo, com mais volume muscular, com menos volume, com mais gordura, com menos gordura. Você aprende bem. Vocês vão entender na prática porque na hora de pinçar a dobra, enfim. Tá? Pessoal, posso encerrar então? Vocês estavam com saudade? Não. Mentira, tava assim. Tá doido pra voltar já. Então tá bom, vamos ver se a gente faz a disciplina direitinho, né? Acho que dá para até fazer uma confraternização, quem sabe, no final do semestre. Quem sabe, né? Acho que a pandemia, todo mundo vacinado, todo mundo aprovado. Beleza? E, assim, eu não sei quem que não foi meu aluno, mas quem já foi sabe que não precisa se preocupar com nota, né? Você se preocupa em aprender, né? Eu não tenho muito tesão de reprovar ninguém não, ou de fazer uma prova maldosa, colocando o que eu não expliquei. Muito pelo contrário, né? Quem foi meu aluno sabe bem disso, tá? Eu quero que você aprenda. Aprenda e daqui a alguns anos eu vejo você bem andando de carro,
zero, uma casa própria, uns 2, 3 filhos aí, beleza? E com muita saúde, tá bom? E sem nenhum divórcio, se Deus quiser. Beleza? Professor, Pode falar, Rosana. a gente vai ter estágio supervisionado de medidas de avaliação? Vamos com calma. Você fez 2 perguntas em uma, né? Você tem o estágio supervisionado, né? Aí tem um deles que tem uma carga horária de medidas de avaliação, entendeu? Mas não tem nada a ver comigo. Conseguiu entender? Tem um estágio de vocês que é fracionado, pega um pouquinho de cada coisa. E, salvo engano, pega um pouquinho de avaliação física. Só isso. Travou aí, Rosana? Entendi, professor. Beleza? Beleza. Você está fazendo estágio? Não. É porque no coisa que o senhor, para mim, eu ouvi o senhor falando alguma coisa disso, por isso que eu perguntei. Eu falei aonde? Não me lembro agora. Foi algo relacionado a supervisado, estágio supervisado, alguma coisa assim. Mas eu acho que é das horas que o senhor falou, 30 horas, 25 horas, alguma coisa assim que o senhor falou. Não, tá, lá da carga horária, né? Então, se tudo der certo, o ideal é que a gente encerre a carga horária, né? E eu supervisione vocês. Acho que é melhor. Vocês não irem para qualquer lugar com qualquer outro. Em relação a isso, Não quero tem vocês alguma com coisa outro, que a gente vai fazer para fazer isso? Pera aí, quem que falou? Rosana. Foi tu, Rosana? Travou aqui para mim. Foi. Não entendi. Pode falar de novo, por favor. Então, tem algo relacionado... A gente vai fazer, tipo, algo e o senhor vai supervisar, vai supervisionar, né? Isso. Para contar as horas. Isso. Era isso que eu queria saber. Uhum. Exatamente. Beleza? Não vou mandar vocês para qualquer lugar, não. Certinho? Certo, professor. Obrigada. Mais alguma coisa? Ô, Vitor, tu tem mais de 14 anos de idade, bicho? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Brincadeira, cara de menino do caramba. Mas com todo respeito, viu? Que eu já chego brincando mesmo. Acho que é isso, galera. Vou encerrar aqui a gravação, tá?